Queridos, eu confesso para vocês, para essa pregação, que talvez essa pregação tenha sido uma das pregações que mais foi regada a lágrimas. Eu me encontrei com uma verdade nesse tempo da preparação dessa mensagem. Eu me encontrei, não me reencontrei com uma verdade. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de começar a escrever depois do entendimento que eu fui tendo diante do Senhor. Confesso para vocês que eu entrei numa pequena crise. E não tem nenhum problema, querido, você entrar em crise quando você se vê numa condição que você está. Ou que você pelo menos se sente. De repente você não está, mas se sente. E pensando em nomes de pregação, eu gosto de colocar títulos na mensagem, até para ficar mais fácil da pessoa encontrar quando estiver no YouTube. E o tema dessa mensagem de hoje, queridos, é o seguinte. Parece estranho, mas eu comecei falando de mim. Então não tem problema, você vai entender. E o tema dessa mensagem é: não me deixe ser um idiota. Eu pedi ao Senhor, Eduardo, não me deixe ser um idiota, Deus. Não me deixe ser um idiota. Eu quero ler com vocês um texto que vai fundamentar aquilo que Deus colocou no meu coração. E esse tempo de choro foi um choro de dor. Quando eu olhei para mim mesmo e eu tive o sentimento. A sensação que eu tenho é que eu ainda estou perdendo muito tempo, mesmo fazendo o que eu tenho feito no ambiente pastoral. Não só nos cultos, nos atendimentos individuais, nos atendimentos de casais, nos cultos em 3 lugares diferentes que nós já temos. Nós vamos reabrir o trabalho no sistema prisional. A gente já está articulando lá com o pessoal da direção, para a gente voltar ao trabalho que era feito lá. Mas ainda assim, querido, eu me senti ainda perdendo muito tempo. Eu me senti ainda muito abaixo, muito aquém daquilo que Deus já colocou de visão, já colocou de desejo, de sonhos, de visões proféticas a respeito de pessoas. Eu te asseguro, querido, talvez não vou tentar te convencer de que o que eu estou falando é verdade, porque eu sei debaixo de quem eu estou falando. Mas em nenhum momento, quando eu digo para vocês, e digo nas pregações, ou nos compartilhamentos pessoais, quando eu falo da grandeza ministerial, eu te asseguro, querido, te assevero em nome de Jesus, que nunca teve a ver como eu me vejo um grande pastor. Nunca teve a ver com essa visão. Sempre que eu vejo a grandeza, eu vejo a grandeza de pessoas. Eu nunca vi nas minhas visões proféticas, as visões a respeito do futuro como igreja, que é essa igreja que você faz parte, eu nunca vi nessas visões que eu era um grande pastor, que tinha a ver comigo. Eu sempre vi que tinha a ver com aquelas pessoas que todos nós estaríamos reunidos e nós estaríamos sendo usados poderosamente por Deus para fazer uma grande coisa nessa geração. Você pode dizer amém para isso, querido? Eu nunca me vi um grande pastor. E chorando, eu me lembrei de quando eu morava lá em Mimoso do Sul, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, há vários anos atrás. E naquele momento eu entrei numa certa crise que eu trabalhava demais, eu estava produzindo muito financeiramente, eu trabalhava todo dia até 10, 11 horas da noite, e eu teria que parar para fazer a faculdade, teria que parar 4 horas da tarde, a faculdade era longe. E eu falei, como é que vai ser? E a minha casa, e a provisão, e aquela crise, né? E o Senhor me falando que era aquilo mesmo, e eu tendo apoio da minha liderança, apoio da minha esposa. Ela foi uma peça muito importante naquele momento. E quando eu vi que não tinha como fugir, depois de muita oração, depois de muito propósito, eu também orei chorando ao Senhor, meu primo, e falei assim, Senhor, eu aceito com uma única condição, que eu não seja um pastor medíocre, que eu não seja um pastor que eu me conforme com o tamanho da igreja quando ela chegar num tamanho que ela pareça grande para as outras pessoas. Eduardo, me lembrei dessa oração que eu fiz ao Senhor. Eu falei assim, Deus, eu não me conformo, eu aceito, mas eu não quero ser um pastor mediano.
Eu não estava naquele momento me comparando com ninguém, eu não queria me comparar com ninguém, mas eu não queria me tornar como eu via alguns ministros naquele tempo. Que fizeram parte da minha infância, que eu conhecia naquela época, que se conformavam com o tamanho de prédio, com um salário legal, quando tinha um salário legal, ou então quando conquistou uma igreja que tinha um número um pouquinho melhor do que algumas outras igrejas. Porque para mim, querido, nunca teve a ver com finança, nunca teve a ver com Estado, sempre teve a ver com o número de pessoas que eu estaria impactando através da minha vida. Que eu estaria tocando e sendo transformadas, eu estaria tocando e essas vidas estariam sendo transformadas. E eu venho dedicando nesses anos ministeriais, querido, eu fui muito intenso. Eu me lembro que quando eu estava pastoreando no Pernambuco, e meus amigos, irmãos que ouçam essa palavra, que se recordem desse tempo, e eu tenho pessoas lá que nós amamos ainda, continuamos com relacionamento. Fica aqui o meu abraço nessa pregação para os meus irmãos em Cristo de Pernambuco, Arco Verde. Tem uma época que nós ficamos sem carro e nós começamos a fazer um trabalho no sistema prisional e era muito longe lá de casa. E eu ia, meu irmão, na canela, porque eu fiquei apaixonado, porque nós conseguimos abrir um trabalho no sistema prisional, quando no estado do Pernambuco foi proibida a intervenção da igreja no sistema prisional. E Deus nos deu uma estratégia e nós conseguimos entrar no sistema prisional, mesmo sendo proibido não estava podendo igreja, mas eu consegui entrar como capelão, só para não achar que a gente quebrou lei, tá, irmão? Era proibido, mas eu entrei pela lei, porque eu sou capelão, formado. Eu sou um capelão federal, então foi dentro da lei. Amém, crente? A gente não burlou nada. Aleluia por isso. Então, querido, sempre foi com intensidade, sempre foi com entrega. Quando eu estou no aconselhamento, eu estou inteiro ali. Eu não estou ali no aconselhamento pensando no outro aconselhamento, pensando no outro encontro, pensando no outro que eu tenho que fazer, que eu estou com fome, que eu tenho que fazer sei lá o quê. Sempre foi ali. E sempre com essa intensidade, sempre pregando com entrega. Sempre abraçando com entrega, sempre... Só que ainda assim eu me encontrei hoje com um sentimento muito louco de eu estar me sentindo um idiota. Ainda perdendo tempo, ainda muito ocupado com algumas coisas. E eu quero ler a história de alguns pequenos versos de Sansão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Juízes 13, por favor. Juízes 13. Aleluia. Eu falei para você abrir, eu não abri, né? É bom abrir. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Deus, o Senhor. E por esse motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não beba vinhos nem qualquer bebida fermentada e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Deus, nós estamos diante da tua palavra. Eu peço, Deus, graça e misericórdia do Senhor sobre a minha vida, para que eu possa, Deus, para que eu consiga compartilhar aquilo que de fato está no meu coração, para essa igreja que eu amo e para as pessoas que terão acesso a essa mensagem. Que essa mensagem cumpra o seu real propósito, Pai, para essa geração.
em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Querido, se você for estudar a história de Sansão, e eu tive a oportunidade de estudar novamente sobre ela, eu já preguei em outros pontos de vista sobre essa história. Nós temos uma peça de teatro muito louca que a gente faz, né? Como se Sansão estivesse vivendo nessa geração agora. E é muito louca, muito interessante essa peça. Qualquer dia desses vocês vão ver. Vocês vão ver o pastor de vocês fazendo uma peça muito louca mesmo. É muito divertida. E quando a gente olha para a história desse cara, esse cara foi o único na Terra que teve o privilégio de receber de Deus o que recebeu, o tipo de força, o tipo de autoridade, o tipo de moral que Deus deu para ele, daquele jeito, só ele recebeu. E foi chegando um tempo que ele começou a fazer algumas bravuras, desobedeceu os seus pais, desonrou a lei, desonrou o Senhor. E ele começou a fazer umas paradas que pareciam que eram erradas, mas tem umas loucuras na Bíblia, querido. Existem algumas loucuras. E a gente falar isso não é heresia, porque em Coríntios 1, 25, 26 e 27 fala que as coisas de Deus para o homem são loucura e as coisas do homem para Deus são loucura. E aí a Bíblia fala que Sansão, impelido pelo Espírito de Deus, fez aquele negócio que parecia errado, mas era Deus que estava mandando fazer. Porém, ele chegou num nível de envaidecimento que ele começou a achar que ele realmente estava sobre tudo e sobre todos. E ele começou desonrando os seus pais, não atendendo a orientação deles. E ele também começou a trilhar um caminho de desonrar ao Senhor. E quando ele caiu no conto da Dalila, lá na conversa fiada, no chavecado da Dalila, hoje a gente lendo o texto, a gente percebe o quão Zé Ruelo ele foi, mas quando a gente para ver, era quão vaidoso ele foi, que ele sempre achou que sempre ia conseguir vencer tudo e todo mundo. Porém, quando chega no capítulo 16 e o verso 20, que você pode ler em casa depois, a Bíblia fala assim, ó: mais uma vez Sansão se levantou para tentar arrebentar as cordas, assim como lhe fez das outras vezes. Mas aí vem um texto, querido, que é terrível, que fala: mas Sansão não sabia que a presença do Espírito do Senhor tinha se apartado dele. Terrível coisa, eu não quero entrar nesse âmbito agora, mas terrível coisa é a pessoa achar que o tempo todo Deus está com ela, Deus está com ela, Deus está com ela, Deus está com ela. Esse texto mostra, querido, que o Senhor de fato era com ele, o capacitava, porém a desobediência era tanta que o Espírito do Senhor tinha se apartado dele. Ele foi preso, aí ele não tinha força mesmo, porque rasparam a cabeça dele, que era a origem da força dele, furaram os 2 olhos dele, e ele se tornou, querido, uma razão de vexame. Ele foi colocado num espaço público, onde 3.000 líderes, fora a galera que estava nos telhados, fora um galerão que estava lá, riam dele. Ele virou motivo de chacota. Sabe, queridos, quando eu e você nós não estamos cumprindo o nosso propósito, assim como Sansão não estava, as pessoas olham para nós e a gente se torna razão de chacota. Aquele crente ali, ele só é Aí começa a falar o que a pessoa acha da gente. Assim como Sansão, quando a gente não está cumprindo o nosso chamado, atendendo o chamamento que Deus nos criou, nos formou, nos enviou e nos plantou na terra para sermos e fazermos, automaticamente, que nós também nos tornamos razão de chacota. Como sendo só mais um crente, só mais um casal que faz parte da igreja, sendo só mais um pastor que pastoreia aquela igreja, sendo só a mãe de um pastor, a ministra de louvor que toca violão, que toca aquilo, a mãe do um, a mãe do outro, aquele que frequenta aquela igreja. E toda a minha crise começou hoje pela manhã, querido, quando eu tive a notícia que um grande ministro do evangelho faleceu ontem, se chama T.B. Joshua. Ele é um pastor nigeriano e
E esse cara foi bênção na minha vida várias vezes, mano. Você não tem noção. Você não dá conta de assistir tanta pregação que tem no YouTube dele. E esse cara, ele nem sabe. Na glória pode ser, se a gente tiver oportunidade, pode ser que a gente se esbarre lá. Mas esse cara foi bênção na minha vida que ele nem sabe. Ele estava lá na Nigéria, irmão. É por isso que uma das razões do teu desejo no meu coração de colocar o culto em inglês é porque vai ter gente lá no Afeganistão e sempre vem o nome do Afeganistão na minha cabeça. Se você assistir as pregações que eu falo isso, sempre vem o nome do Afeganistão. Eu acredito que a gente vai ganhar uma lá em inglês. Amém, querido? Eu acredito, querido, que o inglês, tendo culto em inglês, vai ter gente lá na Noruega, lá em outro lugar, que vai estar procurando uma palavra e vai chegar uma palavra traduzida para inglês, não me deixe ser um idiota, um tolo, um foolish, um Zé Ruela, um bobão, um bocó. Esse cara foi uma bênção na minha vida e o ministério dele era um ministério pautado em cura, em milagre mesmo. Em milagres ali na frente. E o meu impacto não foi só pela morte dele. Foi porque eu me dei conta que nos últimos 10, 15 anos, grandes homens de Deus morreram. E a minha crise foi porque eu comecei a me dar conta que Billy Graham morreu, Oral Roberts morreu, T.L. Osborne morreu, Miles Monroe morreu, Kenneth Hagin morreu. O T.B. Joshua morreu. E esses caras, o Reinhard Bonk, é uma das minhas referências ministeriais de evangelismo para fora da parede. Eu comecei a chorar mesmo, porque eu falei assim, caramba, esses caras eram minha referência. O Reinhard Bonk era um cara que era alemão, que Deus chamou ele para ir para a África. E a equipe dele relata, escrito, pessoas que se converteram de forma escrita, que preencheram o formulário de conversão em 79 milhões de pessoas na África. Irmão, você tem noção do que um cara chegar numa geração e alcançar 79 milhões de pessoas? Um cara. É claro que a gente sabe que não existe missão de um homem só, mas eu digo através da vida dele. Aí eu fui estudar, e eu parei, e eu chorando, fui pro meu quarto. Eu comecei a chorar, eu falei assim, cara, eles estão indo embora, e eu vou fazer o que agora? O que essa geração vai fazer? Ela vai ficar sem referência? Porque eu vou continuar sendo um idiota? Ou eu vou me tornar alguém que realmente se movimenta em fé para falar assim, o tempo do Oral Roberts já foi, o tempo do Kenneth Hagin já foi, o tempo do apóstolo Paulo já foi, o tempo do apóstolo Pedro já foi, agora tem o tempo do apóstolo Glaucio, do apóstolo Ronan, do apóstolo Eduardo. Tem o tempo desse aí agora. Do pastor Jamberley, do ministro, do instrumentista Anthony. Aleluia! Ou eu fico, aquele pastor que eu gosto tanto morreu, e choro pela morte dele. E não faço nada com isso. Ou esse negócio me cutuca, me futuca e fala assim, e essa geração que você está fazendo parte, vai se converter ou não vai? Você vai ganhar quanto? Você vai conseguir ganhar pelo menos a sua família? Você vai conseguir impactar pelo menos a sua vizinhança, pelo menos a cidade que você mora? Eu comecei a estudar a história desses caras. Eu encontrei uma coisa extremamente comum em todos eles. E aqui, querido, eu queria que você redobrasse a atenção. Porque estudando sobre a história deles, querido, todos eles se converteram criança. Deles que eu estudei 5 deles. Dos que eu estudei, o que se converteu mais velho, se converteu com 16 anos. Todos eles, um se converteu com 9. E com 10 anos, ele falou assim, eu quero ser um missionário. E se tornou um missionário. Que foi exatamente o Reinhard Bonk. Se converteu aos 9, com 10 ele foi chamado, com 27 ele já estava na África, pastoreando e fazendo aquela arruaça. Você começa a entender, querido, por que nós levamos o ministério infantil a sério?
Nós levamos essas crianças a sério. Quando nós falamos com elas, nós não falamos como crianças pirralhas. Nós falamos com crianças que podem estar com 9, podem estar com 10, podem estar com 7, mas estão realmente recebendo Jesus em seus corações, estão recebendo revelação de serem grande coisa aqui nessa terra. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho prazer de ir na casa de alguém para poder visitar e liberar a palavra e profetizar, e ensinar e evangelizar. Sabe como é que os pais do Reinhard Bonk se converteram? O avô dele estava muito doente, eles não eram cristãos. O avô dele, quando ele era muito criança, estava doente, uma doença mortal, estava morrendo. Um grupo de missionários, uma história muito parecida com a história do meu pai, um grupo de missionários estava passando por aquela cidade e um homem cheio do Espírito Santo falou assim: nós queremos saber se tem alguém nessa comunidade aqui, ó, nessa vila aqui, se tem alguém enfermo, que nós vamos orar e vai ser curado. Todo mundo sabia, ele era conhecido, todo mundo sabia que aquele cara estava morrendo em casa. O avô do Reinhard. E esse grupo de missionários, esse cara foi lá, eles foram lá, oraram por aquele homem foi curado instantaneamente. Ele se levantou, os pais, que eram os filhos, né, desse senhor, ainda jovens, o Reinhard não era nascido, os pais não tinham como ceder, não tinham como não ver que Deus tinha agido naquele lugar, se quebrantaram, se converteram, a família se converteu e o Reinhard já veio nesse embalo já de uma família convertida e ele se converteu aos 9 anos. Amém. É por isso que quando a gente vai na casa de alguém, a gente vai acreditando que pode ser. Por exemplo, eu não conheço a história do pai do Reinhard Bonk ter se tornado pastor, eu não sei. Mas o filho se tornou. O neto daquele que estava enfermo. Então pode ser que a sua geração, pode ser que você não se torne uma pastora, mas pode ser que o seu filho, a sua filha se torne. Agora pode ser que você também. Quando eu falo pastora, querido, a palavra, a expressão pastora, a gente pode trocar por ministro também, porque pode ser ministro de qualquer função. Ministro da palavra, pode ser ministro da palavra sem ser pastor, pode ser pregador da palavra. Pode ser um evangelista que não se conforma, querido, em apenas evangelizar dentro das 4 paredes. Vai evangelizar na rádio, vai evangelizar em tudo quanto é canto. Aí sabe o que acontece, querido? Foram acontecendo as associações. Aí o T.L. Osborne, que morava numa roça, também se converteu. Também teve um encontro com o Senhor, o chamando para a grande missão. E o T.L. Osborne se tornou músico. Fez uma amizade maravilhosa com Oral Roberts. Enquanto Oral Roberts pregava, ele tocava piano, fazendo um fundo musical. E os dois se tornaram amigos, e os dois se tornaram uma revolução, uma avalanche no evangelismo. Todos eles se converteram crianças. Todos eles já começaram a ter experiência com o Senhor como adolescentes. E todos eles, querido, tiveram a clareza de que eles nasceram para um propósito. Eu quero fazer a pergunta, querido. Quando eu coloquei esse título na mensagem, eu coloquei pensando em mim. Mas se você quiser trazer essa pergunta, ou então essa colocação para você, porque é o seguinte, antes de eu sugerir que o título dessa mensagem não me deixe ser um idiota, que eu pedi isso para Deus, a questão é, pense comigo, qual é a lógica? Que vocês acreditam que todos nascemos com um propósito em Deus? Amém? Amém. Que todos nós fomos enviados para a terra, fomos plantados para uma missão, para um propósito? Amém? Então pensa comigo, vamos lá, deixa eu pela mão, levanta a mão. Quem acredita que tem um propósito em Deus, tem um chamado, uma missão para cumprir? Levanta a mão e fica com a mão levantada, ainda que não saiba qual. Ainda que não saiba qual, amém. Até o neném levantou a mão, oh glória. Pense comigo. Se você sabe, aqui querido, eu quero te instigar em nome de Jesus. Se você sabe que tem um chamado, e nesse momento você reconhecer que não está cumprindo esse chamado, mas que o chamado é muito mais importante do que essa vida que você está levando hoje, que nome você daria para você mesmo em saber que Deus te usaria com grande poder e grande glória e você não está buscando por isso? Eu me senti um idiota. Que nome você daria para você? Distraído? Inconsciente? Porque de repente você não estava pensando nisso. Então de repente você está meio que no nível da inocência. Eu sei que eu tenho um chamado e não estava pensando sobre isso. Então não tem que pensar.
Inocente, eu não sabia, mas você levantou a mão dizendo que sabia. A questão é, já que nós temos o entendimento que nós temos um chamado. Primeira coisa, que chamado é esse? Isso tem que estar claro na sua cabeça. Precisa haver clareza na sua cabecinha sobre para que você foi chamado, para que você foi enviado na Terra. E aquela expressão que de vez em quando eu uso nas pregações, nas conversas individuais, que eu me sinto um idiota se eu estiver me vendo como um comedor de feijão e um pagador de boleto. Porque não é mais ou menos assim, mesmo? Trabalha. Para quê? Para comprar o feijão e para pagar boleto. Come o feijão, depois vai embora, depois paga boleto. Paga boleto de luz, paga boleto do cartão de crédito, paga boleto da água, paga boleto da televisão, paga boleto do boleto. O cara para. Falei rápido. Fiquei parecendo até o áudio do WhatsApp agora, viu? Cara, para pensar. Imagina você com 80 anos, continuando 80 anos, vamos botar 80, continuando vivendo do mesmo jeito que você está vivendo hoje. E eu vou ser otimista. Eu não vou nem dizer que você não está impactando a vida de ninguém. Impactando apenas o número de vidas que você está impactando, tendo a consciência que se você buscasse mais, perseverasse mais na oração, na busca pela revelação, você poderia ter feito 10, 20, 30, 50, 100%, 1000% a mais do que você está fazendo. Imagina o desgosto que você viverá, e essa é a realidade que eu encontro com os mais antigos. Eu tenho feito questão, querido, de conversar com os mais antigos e perguntar do que você se arrepende. O que você fez que você não faria? O que você não fez que você faria, se pudesse? O desgosto que você estará vivendo aos 80 anos, que você já não tem mais aquela força física que você tem hoje, e que você se deitar naquela cadeira de balanço sua, e balançando, ou então na rede, e você começar a parar para pensar e você imaginar que há 40, 50 anos atrás, teve um pastor doido que estava pregando, chorando, te fazendo essa pergunta, e o tempo passou e você está com 80 anos, e fala assim, eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu poderia ter impactado mais vidas e não impactei. Eu poderia ter orado, buscado mais, eu poderia ter dado mais atenção para entender isso, e a minha vida faria muito mais sentido. Sabe por quê, querido? Que quando eu estou fazendo aquilo que eu já entendi que tem a ver com o meu chamado, eu sou mais feliz e eu tenho mais paz. E eu não penso nos problemas. E quando eu saio do ambiente onde eu estou, no ambiente do meu propósito, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, eu tenho mais clareza agora para resolver os problemas. Olha que doideira. E de tempo em tempo Deus está me surpreendendo. E Deus vai me surpreendendo. Deus vai construindo coisas na minha cabeça, querido. E essas coisas, elas vão me dando respaldo para continuar buscando ainda mais o chamado. Querido, nosso chamado sempre estará atrelado. Sempre você vai estar precisando de alguém para te cutucar, para você afluir no seu chamado. E você já cutucado, você também vai ser usado por Deus para cutucar alguém. Então é só uma roda. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, cutucando, fazendo com que vocês despertem para isso. Eu conversava com meu filho hoje e ontem também, e foi lindo o que aconteceu hoje. Nós tivemos uma experiência em Deus hoje muito linda, a gente estudando, lendo, falando da Bíblia. Porque se você viver hoje com a idade que você está, essas coisas maravilhosas em Deus, antes do que se fosse daqui a 10 anos, você vai ser muito mais feliz agora. É claro que é redundância que eu estou falando, é lógico, né, pastor? Você está brincando comigo, é claro que se Deus me abençoar agora, vai ser muito melhor do que abençoar daqui a 10 anos. Mas eu estou falando de propósito, de chamado. Se você entender o que Deus quer para a sua vida agora, você vai ser mais feliz agora. Não vai ter que esperar mais 10 anos, cansando, trabalhando, pagando boleto, comendo feijão, indo no banheiro. E com isso, quando o seu propósito estiver sendo ativado e você estiver entendendo, vai acontecer uma coisa. Você não vai se conformar, quem está perto de você não viva por propósito. Você vai estar lá, meu irmão, onde você está. E você vai estar fazendo diferença lá. É num papo de amigo.
É numa roda de amigo, no intervalo na hora do almoço. É indo para casa, é voltando para casa, é indo para o trabalho. Você vai dar um jeito, você vai dar... Irmão, eu declaro isso em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você entendendo o seu chamado, vai acontecer uma coisa que é quase que uma doideira de um psicopata doido de Jeová. Você não vai se conformar que alguém que está do teu lado, porque quem vive sem propósito tem um discurso característico. Não sabe para onde está indo. Você recebe uma proposta para um lugar, vai. Você recebe para outro lugar, vai. Você vai para cá, vai. Você não se movimenta do jeito que o vento está balançando. Mas quem vive por propósito tem a capacidade de dizer não para outras propostas. Porque quem vive por propósito não vive por propósito. Você não vai se conformar mais que os seus funcionários vivam sem propósito. Você vai dar um jeito de numa reunião, num bate-papo, num abraço. Você vai dar um jeito de falar assim, cara, Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe qual é? Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe qual é? Querido, 98% da população, eu já falei, estou repetindo intencionalmente, 98% da população mundial não sabe para que nasceu. Para quem não sabe para que nasceu, viver é um esforço. Mas para quem sabe para que nasceu, está feliz por ter nascido e está gerando vida na vida de outras pessoas. Amém. Tem uma outra coisa que eu concluí quando eu comecei a estudar a história desses caras. Todos morreram avançados em idade. Todos eles morreram bastante idade. Eu não vou determinar o que é velho ou novo, mas bastante idade. E sabe por quê? Eu tenho uma conclusão pessoal do porquê que eu imagino, porquê que eles morreram com tanta idade. E eu falei isso com a minha esposa. Sabe por que eu imagino que esses caras morreram mais velhos? Porque eu acredito que Deus está tendo tanta dificuldade. Isso aqui é uma revelação, revelação não. É uma compreensão minha. Entenda a diferença entre revelação e compreensão. Compreensão é um entendimento meu. Revelação é se Deus me revelar. A minha compreensão é que Deus está tendo tanta dificuldade quando Ele olha para a terra e procura como Ele procurou Isaías, que eis-me aqui, pode me enviar, é nós, estamos juntos, vamos trabalhar. Deus está tendo tanta dificuldade de encontrar comedores de feijão e pagadores de boleto na terra, mas que decidam mudar para um propósito, que quando ele encontra um, ele começa a dar trabalho para esse um. Toma aí, mano. Fica mais tempo na terra aí para você fazer a obra. É o quê? É o que você vai ter programa de televisão? Então toma programa de televisão. Todos eles tinham programa de televisão. Você tem coragem de pegar um programa de rádio? Eu já profetizei que nós teremos. Amém, querido? Amém. E nós que vamos pagar. Você vai fazer parte do pagamento lá do programa de rádio. Amém, querido? E a minha mão é primeira, está levantada. Amém? Amém? Todos eles tinham programa de rádio. Por quê, querido? Porque Deus está querendo fazer a obra. Quem estiver ouvindo rádio, toma o evangelho. Quem estiver vendo televisão, toma o evangelho. Quem estiver no YouTube, toma o evangelho. E quem estiver no Instagram, toma o evangelho. E no Facebook, toma o evangelho. E quem quiser ler, quem gostar de ler. Aí sabe o que Deus faz com os caras desses? Você tem coragem de pegar o programa de rádio? Eu tenho. Então toma. Você tem coragem? Ah, estou muito ocupado, estou trabalhando muito, não consigo. Eu não levo jeito. Ah, eu sou tímido. É melhor lugar no rádio, tem ninguém te vendo. Está escondido lá. Aí Deus fala assim, você tem coragem? Então toma o programa de rádio. Ah, mas essa igreja não tem dinheiro ainda para poder pagar o programa do rádio. Não tem problema não, eu estou levantando um cara aqui que tem dinheiro e que está com vontade de fazer alguma coisa boa. Você pode dizer amém para isso, irmão? Amém. E Deus vai fazendo. Ah, tá, e agora tem o programa do rádio, agora tem a igreja, agora tem no YouTube. Aí Deus fala assim, olha só, eu quero que você faça uma missão lá em Uganda, uma cruzada, uma conferência de milagres lá em Uganda. Aí você vai falar assim, ai, mas lá na África, e tem febre amarela, e tem não sei o quê, e tem isso, tem aquilo. Aí Deus fala, você tem coragem? Eu tenho. Você tem coragem? Ah, não tenho não, estou muito ocupado. Aí Deus fala, toma mais isso aí. Eu imagino que esses caras morreram avançados em dias, querido, porque Deus estava podendo contar com eles e chegou uma hora que Deus falou assim, cara, agora eu quero você aqui perto agora. Isso aqui é um entendimento meu. Deus usou por bastante tempo a coragem, o ministério, mas eu acho que também Deus estava tão feliz, falou assim, cara,
Você já plantou, você já levantou outros. Vem cá, eu tô com saudade de você. Volta pra cá. Você já imaginou, querido? É aí que eu não quero me sentir um idiota. Você já imaginou você morrer nesse momento, se encontrar com o Deus eterno, se encontrar com Jesus, aquela coisa toda, e foi mostrado para você tudo que estava disponibilizado para você, tudo que já estava liberado era para você ser e fazer, e mostrar para você, tudo isso aqui era seu, ou tudo isso aqui era para você fazer. E você não fez só porque você não buscou, porque você não acreditou, porque você sabia que tinha um chamado, mas estava muito ocupado para orar por isso, para buscar por isso, para receber dele direções, para executar, para se importar mais com outras pessoas do que só com você, só com o seu trabalho, só com o seu estudo, só com os seus projetos. Agora você já imaginou, querido, você se gastar, como o apóstolo Paulo falou assim, eu me gasto e me deixo gastar pelo Evangelho. Olha que loucura, irmão. Eu me gasto e me deixo gastar pelo Evangelho. Eu me deixo ser gasto pelo Evangelho. Você imagina chegar naquele grande encontro, mano, você ter se gastado e se permitir ser gasto pelo Evangelho, fez a obra, viajou e fez, patrocinou, foi, aconteceu, orou e teve cura, e teve milagre, teve restauração, teve conversão. Essa pessoa que você ganhou para Jesus se tornou um grande pregador, uma grande intervenção nessa geração, e atrás de você está vindo ganhando um monte de alma. E tem nesse relatório desses caras aqui, um deles ganhou um que se tornou um discípulo dele e cresceu também e saiu para fazer conferência junto também. Aí ele ia para um lado e ele ia para fazer conferência em outro. Mas não você, cara. Se tornar essa referência e você vai ganhar alguém, e esse alguém vai fazer uma arruaça também, e você fazendo uma arruaça lá também. Você já parou para pensar a sua vida fazer mais sentido do que está fazendo hoje? Você já parou para pensar toda a grandeza que tem dentro da sua cabeça sendo colocada em prática? Porque tudo que você pensa é grande. Tudo que você pensa é próspero, tudo que você pensa é poderoso, tudo que você pensa é valioso, tudo que você pensa. Você já pensou a hora que você estiver conseguindo fluir nessa parada e você poder atender os necessitados como você sempre sonhou atender? Num número muito maior? Já pensou aquelas obras loucas de pessoas necessitadas, fluindo assim, soltinho, se juntando com pessoas que vão investir, se juntando com outras pessoas, se juntando, nessa grandeza. E você sempre foi grande, você sempre se viu grande. Já pensou isso fluindo? Você já pensou aqueles propósitos que a gente falava quando a gente era solteiro? Que um dia a gente ia montar um negócio junto e a gente ganhar dinheiro junto? Esse negócio também poder envolver almas? Eu lembro uma vez que a gente estava conversando lá na varanda lá de casa. E a gente falou sobre isso. E a gente, naquela época, eu lembro que você me falou assim, Ronan, hoje você ainda é um menino, ainda está meio distante, mas você está crescendo. Eu tenho um desejo no meu coração de um dia a gente fazer negócio junto e a gente poder prosperar junto. Hoje eu trago esse propósito para um propósito que pode ser financeiro também, mas também podem ser alma. Aquilo que você falou comigo aquele dia, eu trago para hoje, também falando, cara, já pensou a gente fazendo grandes coisas em almas, grandes negócios financeiros, mas também que envolvam muitas almas? Você imagina a gente montar um negócio que prospere, a gente poder ficar mais solto para poder pregar o evangelho onde a gente estiver aqui? Você já parou quando a gente parar de ter tanta perda de tempo idiota? Você pensou que se você tivesse mais tempo? O coração que você tem se você tivesse mais tempo? O cara que você tem, o coração genuíno que você tem, se você tivesse mais tempo? Se você já tivesse alinhado com o propósito? Se já tivesse claro para você? Você já parou para pensar? Se aquela fome e sede que nós conversamos quando nós nos conhecemos, viesse de balde assim, ó, tá com sede? Tá com fome? Chegasse de container, um alimento espiritual para você,
Você daria conta de beber toda essa água espiritual? Você daria conta de comer toda essa comida espiritual? Não. O que você teria que fazer? Distribuir. Você já pensou se você conseguir colocar em prática os conselhos do seu pai, ainda com 16 anos, e a gente conversar daqui a 50 anos, 40 anos, e você não ter que começar com 40, porque já começou com 16? Amém. Já parou para pensar, você fazendo parte, vocês dois fazendo parte, tocando o instrumento, no dia que um de vocês estavam pregando no culto, amém? Eu quero incluir você, eu não quero que seja só comigo. Vocês estavam tocando instrumento, no dia que um cara se converteu, ele se tornou o maior ganhador de almas dessa década. Amém. E era você que estava tocando aquele dia. E o tempo passar, e ele fala assim, olha, naquele culto que eu me converti, a pregação foi uma bênção, mas tinha uma garota doida lá do cabelo roxo tocando, e a unção era tão forte sobre a vida dela, tinha um magrelinho, um branquelo tocando, tinha um outrozinho com a sobrancelha cortada, um negócio assim, ó, da moda. Eles estavam tocando, era tanta unção naquele ministério de louvor. Tinha um pessoal que cantava, tinha outro que coisava, tinha uma que batia o tambor lá, que era uma coisa linda. E aquele louvor, aquela atmosfera de louvor tomou meu coração. E eu me converti na hora do louvor. Eu estava pedindo só alguma oportunidade para levantar minha mão logo. Aí quando o pastor falou, eu fui o primeiro. Amém. Glória a Deus. E esse culto era você que estava pregando. Ela era que estava negociando. Era ele que negociou no culto, ele que fez não sei o que lá no culto, ele que tocou, ele que negociou. Porque você convidou. Eu vou te perguntar, o que é que impede que tudo isso seja realidade? O que é que impede que você esteja pregando no dia que você fez, no dia que ela negociou, no dia que coisou, no dia que você... O que é que impede isso acontecer? O que é que impede? O que está te impedindo? Porque para mim o sentimento é de idiotice, para mim, querido. Eu vou te respeitar o suficiente, não vou ficar jogando em direto, estou falando de mim. Eu me senti um verdadeiro idiota, trabalhando demais, ocupado demais. Aí você me fala, mas pastor, você está visitando, você está pregando, não tem que... Mas eu ainda acho muito, muito pouco. Porque eu sei que se eu colocasse mais foco, orasse mais, as coisas fluiriam com mais soltas, mais fáceis mesmo no Senhor. Não é que eu quero que sejam mais fáceis. Fluiriam com mais facilidade no Senhor. O que impede que seja realidade na sua vida? O que impede que nesse dia tudo isso tenha sido feito por vocês? Pastor, não estou pronto. Querido, a gente nunca terá o sentimento de estar pronto. Nós nunca teremos o sentimento de estarmos prontos. Para os grandes desafios, para os desafios a mais, nós nunca teremos o sentimento. A gente tem que ir com coragem e Deus nos dá graça. Vai ter coisa que a gente vai tremer a base? Vai ter coisa que quando for a primeira vez vai dar uma baladazinha? É claro que vai. Para alguns, pregar num culto, num ambiente desse tamanho, já pode ser um grande desafio. Aí quando você vence esse desafio, um espaço um pouco maior vai se tornar desafiador. Aí você vai lá e vence esse desafio, e vence o outro, e vence o outro. Daqui a pouco você está pregando para multidões, queridos. Amém? Ninguém chega do nada, brotou do nada e agora está pregando a conferência para 1 milhão de pessoas ao ar livre. É um processo, e Deus ajuda com esse processo. Deus vai dando coragem, vai dando ousadia, sabe por quê? Deus está procurando homens e mulheres que tenham ousadia. Não está dando mais, Deus não está podendo usar gente frouxa, na verdade, Ele nunca pôde.
Até o que achava que era frouxo, como foi o caso de Gideão, Deus falou para ele, que já chamou ele homem valoroso. Homem forte, varão valoroso. Ele se achava pequeno, mas Deus olhava para ele e via grande. Então não importa, nesse momento, não importa como você está se vendo, na pequenez que você está se vendo nesse momento. O que importa é que Deus está olhando para mim e para você e está falando assim, eu te chamo pelo teu nome. Eu te vi, como ele falou para Jeremias, desde o ventre da sua mãe. Eu te chamo pelo teu nome, eu te levanto como profeta para as nações. E hoje ficou mais fácil ser profeta para as nações, meu irmão. Hoje ficou mais fácil. Hoje tem YouTube, hoje você não só precisa fazer cruzada. Hoje você pode fazer alguma coisa para profetizar para as nações. Você para ir para o Instagram, para o YouTube, para o Face, tem tanta palhaçada, tanta baboseira, tanta coisa ridícula. E as pessoas estão botando tempo. Por quê? Porque talvez não tenham coisas melhores, porque você não está lá com o teu discurso de vitória, de conquista que Deus já fez. Porque de repente você está muito ocupado e não está se encorajando em falar assim, não, Deus está me dando uma direção, eu vou fazer. Eu de fato, querido, eu confesso que hoje pela manhã, quando eu vi esses caras indo embora, eu falei assim, quem é que vai presidir, quem é que vai pregar na próxima conferência, na próxima cruzada para 10 milhões de pessoas, para 1 milhão de pessoas? Cara, tem uma cruzada no High Hardbon que tiraram uma foto aérea. Você não consegue ver o fim das pessoas. Era num campo totalmente livre, um campo assim, gigante, um espaço gigante. Com um monte de... Você não consegue ver o final das pessoas. Você chega na visão do horizonte, você não consegue ver o final das pessoas. Naquele dia, só conversão foi 1 milhão naquele dia, de convertidos. E essa foto tem na capa de um dos livros que eu tenho dele. E eu fiquei falando assim, cara, se eu continuar no nível que eu estou, dificilmente, no nível de mentalidade, de ações, de busca, inclusive, por novas revelações, novas direções, porque Deus tem me dado revelações e que tem me trazido até aqui, que tem trazido a nossa igreja até aqui, tem trazido a nossa igreja até o ponto que ela vai estar daqui a pouco, quando a obra terminar. Então pode ser que se eu buscar um pouco mais, eu recebo um pouco mais, cara. Amém. Pode ser se eu buscar um pouco mais, eu realmente recebo essa revelação que vai fazer com que eu tenha um negócio com meu irmão e a gente prospere e fique solto para fazer a obra do Senhor. Fique livre, desimpedido para fazer a obra do Senhor. Pode ser que se você buscar um pouco mais, se você buscar um pouco mais, se os casais buscarem um pouco mais com o mesmo propósito, Deus, qual é o chamado do Senhor para a nossa vida? Porque o casal agora é uma coisa só. É uma carne só. O marido vai ter uma missão em específico, a esposa é trabalhar em cima daquela missão para ela dar certo, que é a submissão. E essa palavra, o diabo trabalhou com muita eficácia mesmo, ele foi hiper eficaz de desconstruir o real sentido da palavra submissão. Ele mostrou para as mulheres, as feministas, que submissão era ser capacho de um homem. E submissão não é nada disso, submissão é missão em conjunto. O homem tem uma missão, a mulher tem uma missão em conjunto. A mulher trabalha para potencializar a missão do homem, do seu marido. Qual é a missão que esse cara tem? Qual é a missão que você vai trabalhar para fazer dar certo? Porque não dá mais, queridos, em nome de Jesus, não dá mais para a nossa missão ser trabalhar, comer o feijão e pagar boleto. Louvo ao Senhor porque você está aqui ouvindo essa palavra. Louvo ao Senhor, querido, por esse incômodo que Ele gerou na minha vida de forma ultra impactante. Hoje eu já chorei muito na presença do Senhor. Amém. Pedindo ao Senhor, Deus, me ajuda, me dê graça. Eu preciso aprender, eu preciso entender o que o Senhor quer mais de mim. Me mostra para eu fazer logo, me mostra para eu executar logo, me mostra inclusive que eu tenho que parar de fazer e passar a fazer. Me mostra que eu preciso parar de fazer e passar a fazer, porque acelera o processo. E, queridos, o meu compromisso é com o Senhor. Mas eu, de fato, querido, quero dizer para você, eu não estou conformado mais. Eu não consigo mais ficar conformado de estar nesse padrão que eu me vejo. Estou muito feliz
com grandes resultados que Deus tem gerado na nossa vida, na nossa família, pela paz do Senhor que existe dentro do meu lar. Tem diferença? Claro que tem diferença. Tem diferença com filho, tem diferença com esposa? Claro que tem. Mas não tem briga. Tem paz do Senhor. Que é uma grande coisa você ter dentro da sua casa. Tem amizade, tem relacionamento. Eu louvo ao Senhor porque você está aqui para ouvir essa palavra, querido. Amém. Louvo ao Senhor como pastor, ter vocês como espectadores e ouvintes e discípulos, o nome que vocês quiserem colocar, que o meu propósito é cutucar vocês mesmo. É incentivar vocês, encorajar vocês reconhecerem que vocês têm um chamado mesmo. Vocês já entenderam, agora é saber qual e como executar, como fazer para distribuir essa fome e sede, como distribuir o que vai vir, como fluir mais e mais rápido no Senhor. Dê a mão de vocês aqui, por favor. Olhem para mim. Eu profetizo em nome de Jesus que a velocidade das instruções que Deus dará no ambiente musical. Dá sua mão aqui. Eu declaro em nome de Jesus que a velocidade que Deus fará na vida ministerial, instrumental e vocal na vida de vocês será sobrenatural. As pessoas não entenderão como, aos olhos humanos, simples adolescentes gerarão uma revolução no ambiente musical e espiritual. Eu profetizo porque eu creio, não é só boa vontade do meu coração. Eu creio, você sabe disso. Você sabe que eu creio nisso. Eu creio nisso, eu profetizo sobre a vida de vocês. As pessoas não entenderão tanta unção que vai fluir das músicas que vocês cantarão e tocarão. E as pessoas que vão chegar, elas também vão querer viver isso. Elas também vão querer viver o que vocês estarão vivendo. Com unção, com ousadia, com fluir. Vocês vão aprender rápido, vocês vão fluir rápido e as pessoas vão poder experimentar da glória de Deus que será manifesta através da vida de vocês. Amém? Amém, príncipe? Amém? Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Para concluir, querido. Para concluir. Todos esses homens, esses 5 que eu estudei, todos tiveram diferentes ideias que fizeram alcançar muitas almas. Um atuou de um jeito, outro do outro, outro do outro. E eles ganharam muitas almas. E uma, para concluir, e eu quero me enquadrar nessa, nenhum deles morreu como idiota. Amém. Todos eles receberam títulos governamentais, de instituições, de universidades, como de fato alguém relevante para aquela nação, para aquela geração. Todos eles foram honrados publicamente. Ah, pastor, mas você está falando isso que eu tenho que ser reconhecido? Não, é normal ser reconhecido pelos homens quando você realmente é. Você não precisa buscar isso. É normal. Nenhum deles morreu como idiota. Todos esses homens, e é claro, também tem mulheres, mas porque eu conhecia esses caras, eles foram grande bênção na minha vida. Todos eles viveram uma vida que fez sentido e uma vida que gerou vida. Ou plural, uma vida que gerou milhões de vidas. Deles nasceram outros ministros, outros instrumentistas, outros que cantavam, outros pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Eu também profetizo. Você pode estender a sua mão, vou profetizar. Você pode receber, querido, que eu sempre vou profetizar aquilo que a Bíblia pode corroborar, que a Bíblia pode concordar. Sempre que eu profetizar, querido, vai ser uma palavra que já está na Bíblia. Eu profetizo que através da sua vida nascerão muitos outros ministros depois de você. Você vai conseguir viver uma vida de propósito tão impactante que as pessoas vão querer ser como vocês e vão seguir seus passos, vão seguir suas instruções e você vai gerar muitos outros ministros a partir de você, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu quero orar nesse momento. E essa oração é uma oração que eu quero também fazer um ato profético. Nós estamos já entre irmãos, eu não vou
estender mais, o tempo já está quase acabando. Mas eu quero fazer uma oração, querido. E essa oração é uma oração onde você vai dar um passo na frente na sua vida em relação a um compromisso com Deus para uma vida com propósito. Uma vida com sentido. Eu quero chamar aqui à frente, querido. Vocês que entendem que, de fato, precisam viver para um propósito. Vocês que estão decidindo parar de viver uma vida sem sentido. Eu que estou decidindo deixar de me sentir como um idiota e decidir ser um homem ainda mais relevante em Deus. Eu já sou o primeiro que estou aqui na frente. Eu quero te chamar para vir aqui à frente, para a gente orar por isso. Você que entende, fala assim, eu quero viver uma vida relevante, eu quero viver uma vida com propósito, eu quero viver a vida que Deus me desenhou para ser e fazer na terra. Eu quero viver essa vida. Quero te chamar para vir aqui à frente, quero orar junto com você. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Esse teu passo aqui na frente revela muita coisa do teu coração, querido. Você ter vindo aqui na frente, a gente estando junto, revela que realmente nós não nos conformamos. Que nós estaremos inquietos no Senhor para descobrir mais, buscarmos mais, aprendermos mais dEle, nele, para Ele, através dEle e sempre voltando para Ele. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado por essa pregação que nos tira do eixo e nos faz viver uma vida de maior rompimento, de maior intrepidez. Eu quero nesse momento, Pai, concordando com meus irmãos que estão aqui nesse altar, nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de consciência. Pai, consciência que é o Teu Espírito Santo que está dando, o Teu Espírito Santo que está revelando, que está convencendo. Eu quero agora, junto com meus irmãos, pedir ao Senhor mais revelação, mais direções, mais sabedoria, mais do que precisamos fazer, mais do que precisamos parar de fazer. Nós declaramos, Pai, que nós receberemos mais sabedoria da parte do Senhor, receberemos mais, eu profetizo, mais intrepidez, ousadia sobre a nossa vida. Nós recebemos mais prosperidade financeira para não sermos limitados pelo nosso trabalho, aprisionados pelo nosso trabalho, a ponto de não podermos fazer ainda mais do que já estamos fazendo. Amém. Eu declaro, Pai, o rompimento financeiro do Senhor sobre essa igreja. Eu declaro a provisão sobrenatural. Eu declaro um nível de aprendizado, uma aceleração no processo, de forma sobrenatural. Deus, eu profetizo porque eu creio, porque eu quero. Nós queremos, nós estamos inquietos, inconformados. Pai, existem almas para serem ganhas e nós estamos, ó Pai, assim como Isaías, eis-nos aqui, pode nos enviar, pode nos usar, Pai. Pode trazer programa de rádio, pode trazer programa de televisão, pode trazer a estrutura do YouTube, pode trazer o culto em inglês, pode trazer o culto em espanhol, pode trazer visita, pode trazer o sistema prisional, podem trazer almas, Senhor. O Senhor pode trazer almas, Senhor. Pode trazer aquisição de terrenos, pode trazer entrega, ó Pai, oferta de terrenos para a sua obra. Pode trazer a escola para as crianças, Senhor. Pode trazer ministérios e ministérios de louvor para poder dar em conta de tantos cultos que acontecerão, em tantos lugares que acontecerão. Aleluia. Deus, eu profetizo mais unção, capacidade, ó Pai. A unção para fazer, ter e chegar a lugares, ó Pai, que nós não teríamos, nós não chegaríamos e nós não faríamos sem essa unção poderosa do Senhor. Muito obrigado por esse culto, obrigado por esse despertamento, ó Pai. Obrigado porque a nossa vida não será mais a mesma. Obrigado porque a partir de hoje vamos ter uma outra visão a respeito da nossa vida financeira e o como nós podemos investir no reino, na obra do Senhor aqui na terra para alcançarmos novas almas, Deus. O nosso dinheiro também patrocinará o reino. Não será apenas para o nosso conforto, o que também alegra o seu coração. Mas o dinheiro também será, Pai, para patrocinar a obra do Senhor aqui na terra. A obra do Senhor, Pai, terá nossas mãos
terá nossas mãos, os nossos dons, os nossos talentos à sua disposição, mas também terá o nosso recurso financeiro envolvido. As nossas vidas inteiras, junto com o nosso recurso financeiro. Nós te louvamos, Pai, porque a tua obra não vai parar até Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, Pai, nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Enquanto fôlego nós tivermos, ó Pai, nós estaremos cumprindo o propósito do Senhor. Eu profetizo, Deus, nesse momento, clareza de propósito, clareza no chamado, direcionamento, ó Pai, instrução do Senhor para o chamado. Que cada um receba a direção específica para a sua vida, dos dons, dos talentos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre esse momento, ó Pai, um momento de rompimento, de clareza, de entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar.